Boa noite a todos, estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece, com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé, com toda a nossa falange, né? Como se estivéssemos lá em nossa casa, na Rua Progresso 1190, iluminando a cada um de nós e a nossa família. A gente faz a leitura do livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, Pão Nosso. Lição 24. Filhos pródigos. Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 17. Examinando-se a figura do filho pródigo, toda a gente idealiza um homem rico, dissipando possibilidades materiais nos festinhos do mundo. O quadro, todavia, deve ser ampliado, abrangendo as modalidades diferentes. Os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Acomodam-se em todos os campos da atividade humana, resvalando de posições adversas. Grandes cientistas da Terra são perdulários da inteligência, destilando venenos intelectuais, indignos das concessões de que foram aquinhoados. Artistas preciosos gastam, por vezes, inutilmente a imaginação e a sensibilidade, através de aventuras mesquinhas, caindo, afinal, nos desvãos do relaxamento e do crime, ou seja, nos esconderijos do relaxamento e do crime. Em toda parte vemos dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde, de oportunidades. São eles que, contemplando os corações simples e humildes, em marcha para Deus, possuídos de verdadeira confiança, experimentam a enorme angústia da inutilidade e, distantes da paz íntima, exclamam desalentados. Quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito. O mundo permanece repleto de filhos pródigos e, de hora a hora, milhares de vozes proferem aflitivas exclamações iguais a esta. Lição número 24. Filhos pródigos. Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 17. Boa noite a todos. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a parábola do filho pródigo. A parábola, gente, ela é tão profunda que Joana de Ângeles escreveu um livro só sobre essa parábola. O livro eu recomendo bastante, chama Em Busca da Verdade, de Joana de Ângeles. Mas vamos lá. Essa parábola, a princípio, né, quando Jesus fala dessa parábola, ele está querendo dizer muito mais do que a questão de bens materiais, né, porque é o filho que sai e ele pega todos os bens ali que o pai dá para ele, gasta todos esses bens, e ali depois ele fica na miséria, numa condição onde ele disputa comida com os porcos. Quando ele cai em si, ele acaba, então, voltando para a casa do pai. Bom, se não é só essa questão material, se é uma questão bem mais ampla, a gente tem que pensar, igual Emmanuel nos coloca, né, que tá muito ligado à questão das nossas escolhas. Como que a gente faz as nossas escolhas, né? A gente pensa, usa a nossa inteligência a nosso favor, a gente está, de repente, sendo tomado pelo egoísmo, pela vaidade, pelos prazeres. Como que a gente toma essas escolhas para a nossa vida, né? E aí a gente tem que refletir muito em relação a isso, sobre essa verdade. E Emmanuel nos mostra também que esse filho pródigo, ele está em todos os cantos da vida humana. Ele cita a ciência, a saúde, a arte, o tempo e as oportunidades. Falar nisso, na sexta-feira a gente vai ter uma palestra sobre o tempo, que vai ser muito interessante, que é o nosso maior tesouro, né? Como que a gente vai gastar o nosso tempo aqui nesse planeta e o tempo que nos resta nesse planeta também, para cada um de nós, né? Então, esse autoconhecimento que ele faz, essa reflexão íntima que o filho pródigo faz, é quando ele está numa situação já
de humilhação, né? Ele sai para tentar uma vida a partir de uma escolha, depois ele perde tudo, ele é humilhado, quando ele cai em si, ele vai procurar o pai. Esse pai que ele cita ali é Deus, né? Quantas vezes a gente não faz escolhas erradas, a gente sofre, a gente percebe que a gente não dá conta mais sozinho e a gente se volta ao pai. E esse voltar à casa do pai, ela é uma expressão muito forte, porque a gente tem que pensar nesse retorno íntimo nosso, nessa consciência de que a gente está errado e que a gente precisa do processo de transformação, a gente precisa dessa paz interior, igual o Emmanuel comenta aí para nós, né? Então, ele lembra, Emmanuel ainda coloca que ele se lembra da paz, da abundância, e os trabalhadores, enquanto os trabalhadores do Pai estão vivendo esse pão da tranquilidade, né? Então, ele está nessa fome tortura o espírito dele. A Joana de Anjos também tem um outro livro que chama O Homem Integral, onde ela também faz uma referência a isso, quando ela fala que quando a gente volta para nós mesmos, né? Quando o homem volta para si, ele busca reequilibrar a vida dele, ele consegue encontrar a paz que tanto deseja. Então, a retomada do caminho, ela precisa passar pela lição do autoconhecimento, do autoaperfeiçoamento, da reconciliação com a gente mesmo e da reconciliação também com o outro, né? Voltar para casa é uma lição de recomeço, é uma lição de renovação. E a gente precisa passar por isso muitas vezes na nossa vida. E o mais importante, gente, é que a gente precisa passar por isso com muita coragem. A gente não pode ter medo desse autoconhecimento, porque é a partir desse autoconhecimento que a gente amadurece, que a gente faz as modificações necessárias, que a gente faz o que a gente veio produzir nesse planeta, que é o nosso processo evolutivo. Errar, todos nós erramos, e erramos muitas vezes, mas perceber que está errado e modificar e retomar esse caminho é a coisa mais importante que a gente pode fazer, é o reencontro com Deus, esse Deus interno, esse Deus que nos mostra, esse Pai que nos acolhe. Essa parábola, ela é muito profunda, ela é muito intensa, a gente dá um seminário só com essa palavra, com essa parábola. Mas, assim, o que o Emmanuel trata para a gente aqui hoje é isso, é a gente precisar de reconhecer as nossas chances de transformação que nos são oferecidas, e a gente usar essa chance de transformação com sabedoria. Porque você está passando por um problema, você está passando por esse problema, avalia ele. Está sofrendo muito? Faz uma análise. O que eu posso fazer de diferente? Por que eu estou sofrendo nessa situação? Quais foram as escolhas que eu fiz e que não foram as escolhas certas? Eu posso modificar? Sim, sempre a gente pode realizar a nossa modificação diante de uma situação, diante de um problema. Seja de, eu não posso fazer mais nada. Então, às vezes é necessário um auto-perdão, às vezes é necessária essa conexão interna, para que a vida possa ser muito melhor. Então, todos nós podemos afastar do caminho, podemos afastar da paz interior, dessa paz mental, mas a gente também pode buscar essa verdade em nós. E a doutrina, gente, o Espiritismo nos ensina muito isso, né? Por isso que eu estou recomendando ali a leitura dos livros, porque às vezes a gente lendo, a gente pode ter alguma percepção maior para que a gente faça diferente e que a gente volte ao caminho do Pai. Então, o que a gente mais precisa é isso. É a gente enxergar que a gente tem um Pai amoroso, um Pai que está sempre de braços abertos nos esperando, um Pai que a gente pode estar
totalmente estrupiado, envergonhado, mas ele está sempre ali para nos abraçar. E essa referência, ela pode ser dessa vida, ou pode ser de um desencarne, e você ter esse reencontro e essa reflexão. Mas não vamos esperar, gente, não vamos esperar a gente desencarnar para ter a percepção daquilo que a gente pode fazer por nós. Vamos começar agora. É difícil, mas vamos começar agora, para que a gente possa ter mais oportunidades de transformação pessoal. Então, convido a todos que a gente comece a nossa oração hoje, pedindo a Deus, né, pedindo ao nosso Mestre Jesus, que nos dê sabedoria. Eu acho que o mais importante é isso. Que nos dê sabedoria para que a gente possa modificar o que precisa ser modificado. Para que a gente possa entender o que a gente não pode modificar, mas que a gente pode colocar na mão do Pai para que Ele nos ampare e nos ajude. Que as nossas doenças, a gente pode pedir ao Pai que, tendo essa sabedoria, essa transformação emocional, que a gente possa curar a nossa matéria, que a gente possa trazer leveza para a nossa vida, que a gente possa trazer essa alegria interior. Vamos deixar as dores e os problemas no lugar que eles têm que estar. Não vamos ocupar a nossa mente com preocupação, vamos ocupar daquilo que a gente pode fazer e transformar. O mais do que isso, vamos deixar na mão de Deus, vamos deixar na mão dos nossos amigos espirituais que possam nos ajudar. Não vamos criar ansiedade. Então, que Jesus nos dê muita sabedoria, para que a gente tenha autoconhecimento, para que a gente faça o auto-perdão, que a gente faça escolhas melhores, que a gente tenha uma vida mais leve, e que a gente possa caminhar, mesmo com dificuldade, que a gente possa caminhar transformando a nossa trajetória em trajetória de amor, de paz e de luz. Que os nossos amigos espirituais estejam presentes nessa reunião, na casa de cada um de vocês, cada um de nós, né? Fluidificando nossas águas, colocando o elemento curativo que cada um de nós aqui precisa. Que continue abençoando a nossa trajetória e a nossa casa, unidos para o bem, e que aqui hoje nós estamos unidos para o bem. Ampare e proteja as nossas crianças do Projeto Novo Céu e todos aqueles, Jesus, que precisam de Ti. Ampare e proteja todos aqueles que aqui estão presentes na reunião e que precisam da cura, que precisam estar mais inteiro, que precisa refletir melhor. Ajuda, Jesus. Ajuda que todos nós possamos sair dessa reunião melhor do que aqui entramos. Conduza a nossa trajetória, Pai. Nos ensine sempre com esse amor, com essa paz. E que a gente possa sempre caminhar unidos. Unidos com você, Jesus. Unidos entre nós. Nos ajudando sempre. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe, Pai, cair em novas faltas, mas livra-nos de todos os males, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor.